Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer até você a palavra de Deus, porque a minha alegria é pregar esse evangelho maravilhoso. E hoje a palavra que eu trago é uma palavra um pouco diferenciada. O título é pau, é pedra, é o fim do caminho, baseado em Jeremias capítulo 2, e o título dessa mensagem de hoje, eu tirei da música Águas de Março, composto por Tom Jobim e cantado por Elis Regina, e por ambos também, você vai encontrar no YouTube, né, Águas de Março, cantado em dueto por Tom Jobim e Elis Regina. É pau, é pedra, é o fim do caminho? Jeremias 2, 26 e 27, o texto diz assim: como fica confundido o ladrão, quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e nos livra. Pai, obrigado pela palavra. Senhor, tu queres que nós voltemos nosso rosto para ti, a nossa face para ti e não as costas. Por isso, Senhor, tu és o nosso Deus e nós somos teus filhos amados, e receba a nossa palavra nessa manhã como adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Então, Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim, começa assim, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Essa música, né? Tom Jobim compôs no seu sítio, na região serrana do Rio de Janeiro, onde contrapôs no texto desse cântico, desse poema, coisas ruins e coisas boas, enquanto contemplava as chuvas de março com a alma reduzida a frangalhos, numa depressão profunda, confuso e com a baixa estima naquela tarde. Esse famoso compositor brasileiro nos deixou essa preciosidade musical. Dizem, né, que os poetas, quando estão na fossa, é que compõem os melhores poemas, né? Essa música estampa a dicotomia de uma alma sedenta por Deus e pela vida, tanto que Tom Jobim encerra a música dessa forma: são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Tal como apregoara Tom Jobim, Deus dera a promessa de vida ao coração de Israel, mas condicionou essa promessa de vida. Tudo que Deus dá como promessa, Ele dá uma condição. Vejam Deuteronômios 28, versos 1 e 2. O Senhor faz essa promessa, mas também dá uma condição à nação de Israel para cumprimento da promessa. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Veja que a promessa estava condicionada a se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, né? E a promessa era que Deus daria exaltação a Israel sobre todas as nações da terra, daria fartura de dias a eles, daria prosperidade a eles, se eles fossem o testemunho de Deus entre os homens. Então essa promessa estava condicionada a eles ouvirem, a obedecerem a voz do Senhor. Então, tal como diz essa famosa música da Bossa Nova, né? É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite e a morte, é um laço, é o anzol.
Olha só, né? É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é da noite, é a morte, é um laço, é o anzol. Então, em vez de darem ouvidos à voz do Senhor, o sol da justiça, eles rasgaram as suas almas no vidro da confusão e preferiram as trevas da noite e da morte espiritual. Como diz esse poema musical brasileiro, é a morte, é um laço, é o anzol. Da mesma forma, o profeta Jeremias lamentaria a maldição que recairia sobre o seu povo. Em Lamentações 3:47, Jeremias se lamenta: temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. O laço e o anzol, né, que prenderam o povo de Israel, foi a destruição da cidade, a destruição do templo, a destruição da capital, Jerusalém. O povo que for escolhido para ser uma bênção a toda a humanidade, caíram no medo e no laço, e foram levados como escravos para a Babilônia, por haverem voltado as suas costas para Yahvé. Jeremias 2:27, Deus diz assim: como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confunde os da casa de Israel, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Esse texto nos informa que, como ladrão que se surpreende quando é preso, pois ele se considera muito esperto, mais esperto que os demais homens para ser pego. O texto diz assim: se confunde os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem ao pau, né? Tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste. E como diz a música do Tom Jobim, é peroba no campo, é nó na madeira. Peroba no campo, é nó na madeira. Então, como diz essa música tema da nossa mensagem, porque os líderes da casa de Israel eram, como dizemos na gíria brasileira, cara de pau, que passaram óleo de peroba no rosto e encontraram um nó de madeira na nação, ao serem surpreendidos por Deus em suas contradições. Reis, príncipes, sacerdotes e profetas foram confundidos, porque trocaram a glória do Deus invisível por imagens feitas de pau e de pedra, que dizem ao pau: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste. Enquanto as hordas de Nabucodonosor se aproximavam de suas fronteiras, os falsos profetas, aliados aos sacerdotes, confundiram os príncipes e os reis, dizendo que Deus não deixaria seus inimigos destruírem a cidade e o templo. Mas, como diz a nossa música poética, é o fundo do poço, é o fim do caminho. Os exércitos inimigos entraram em Jerusalém e levaram todos escravos para a Babilônia. Eles estavam no fundo do poço, era o fim do caminho para eles, como diz Tom Jobim, porque eles estavam enganados, esqueceram-se de que a promessa de Deus não era incondicional, porque não existe amor incondicional para Deus, uma vez que todas as suas promessas são acompanhadas de condições. Esse é o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus consiste em nos dar um mandamento que nos salve. Porém, o amor de Deus exige reciprocidade. Não é um amor gratuito, porque se fosse gratuito, ele não seria valorizado. Veja os 2 primeiros mandamentos do decálogo entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 20, versos 2 a 4, os 2 primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Para que Yahvé fosse o seu Deus, Israel tinha duas condições: não terás outros deuses diante de mim, outros deuses diante de mim. Deus queria ser o único Deus para Israel. Ele também não admitia concorrência, nem com imagens de escultura, porque ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Os judeus pensavam que Deus não deixaria os inimigos destruírem sua cidade e seu templo, mas se esqueceram de que haviam rompido a aliança com Yahvé. Eles trocaram a imagem do Deus invisível, como mencionou o apóstolo Paulo em Romanos 1:23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Com efeito, em cada canto da cidade haviam nichos nos montes, com imagens repugnantes de aves, de animais, que eram venerados pelos cidadãos, ao contrário do desejo do Deus de Israel. Então Yahvé revela a sua repugnância ao profeta Jeremias, Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus é Deus ciumento. Quando Deus ama, Deus tem ciúmes também. Não é aqueles ciúmes do homem, mas é os ciúmes de alguém que ama, de alguém que deseja afeto e reciprocidade, de alguém que deseja a intimidade de uma relação profunda. Essa é a razão, até profética, da nossa música, mas de uma profecia que adverte para o arrependimento. Quando a música diz: é o fundo do poço, é o fim do caminho, é o tombo da ribanceira, como diz a nossa música. O que diziam os pastores e sacerdotes de Israel para que sua liderança fosse rejeitada por Deus? Vejam Jeremias 2:8. O que Deus pensava a respeito deles. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Esse texto diz que os sacerdotes duvidavam da presença de Deus, por isso perguntavam: onde está o Senhor? Onde estão suas promessas, que demoram para serem cumpridas? Esse pensamento de Deus diz que os mestres da lei ensinavam regras, mas desconheciam o espírito da lei. Que os pastores prevaricavam, pois não conduziam o rebanho de Deus à obediência à sua palavra. E que os profetas eram falsos, porque profetizavam a Baal e não a Deus, ou seja, desviavam o povo da palavra de Deus, se tornaram mentirosos, falsos profetas, porque não conduziam o povo pela palavra, pelo caminho da palavra de Deus. Por acaso também não é isso que dizem os falsos profetas e falsos sacerdotes do nosso país? Que o amor ao dinheiro os leva a profetizarem bênçãos aos ofertantes? Ou que o sacrifício nos altares, o louvor às imagens de escultura e até a idolatria a bispos e pastores e sacerdotes substituíram a glória do Deus incorruptível?
Essa música também nos adverte da disciplina de Deus chegando. A música diz: é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada. A tijolada de Deus está chegando realmente para os rebeldes e desobedientes. É o fim da picada para eles quando a justiça de Deus os atingir. Deus tem dado tempo para o seu arrependimento, como prometeu à igreja de Tiatira em Apocalipse 2:21, e dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Aqui Deus compara o adultério espiritual à fornicação, a atitudes imorais, porque o adultério espiritual é o pior adultério que existe, quando alguém trai a confiança de Deus e adultera com o inimigo, para mentir, para roubar e para matar. Quando é que mentem? Quando é que roubam? E quando é que matam? Mentem quando distorcem a palavra de Deus, roubam quando roubam a verdade da palavra, e matam quando assassinam as vidas espirituais que se perdem indo para o inferno por falta de conhecimento da verdade. Irmãos brasileiros, é preciso haver arrependimento para terminar esse estado de coisas. Precisamos orar como Daniel, pedindo perdão pela nossa arrogância como povo de Deus. Daniel 9, 4 a 5, ele diz: e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Para depois terminar assim a oração em Daniel 9,18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossa justiça, mas em suas muitas misericórdias. Ou como orou o salmista no Salmo 119, 132: olha para mim, Senhor, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Para depois, aliviados, cantar, como cantou Elis Regina e Tom Jobim: das águas de março é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Esses nossos cantores partiram para a eternidade e não sabemos como, mas o que sabemos é que terminam a música com um cântico de esperança. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Termina uma música. Apesar da abundância de águas nas chuvas de março, o nosso povo deixou um manancial de águas vivas e cavaram poços que não retêm as águas, como o Senhor disse a Jeremias, em Jeremias 2,13: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Cisternas rotas são poços secos, que não retêm as águas das minas, para os quais foram perfurados. Porém temos um poço que produz águas vivas de salvação. Um dia Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, mulher, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva.
disse o Senhor em João 4, versículo 10. Jesus mesmo prometeu aos seus ouvintes, em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É preciso crer em Cristo conforme as Escrituras, não conforme a cabeça de alguém, nem conforme o misticismo de alguém. É pau, é pedra, é o fim no caminho. Não, meus queridos, o caminho é o início e não o fim. Não queira ouvir de Deus o que ele perguntou a Jeremias: porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Jeremias 2,17, e no versículo 19: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos ao povo de Israel. Queridos, Tom Jobim e Elis Regina fizeram e cantaram um poema que tem muitas características de um povo trôpego e confuso à procura de Deus, mas a resposta estava ao alcance deles, porque Jesus mesmo disse: não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Não há outro caminho, ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Jesus é o único caminho para Deus e não há outro. Jesus é o único caminho e não há outro para Deus, né? Então é pau, é pedra, é o fim do caminho. Queridos, Jesus é a pedra espiritual que os construtores da nação de Israel rejeitaram. Ele era a pedra que estava no caminho deles, no caminho de iniquidades. E a palavra de Deus diz que eles tropeçaram na pedra principal, que era Cristo, porque o rejeitaram e o combateram. Se o pau e a pedra podem ser instrumentos de alegoria, podem ser instrumentos de adoração, de falsa adoração, saibam que o Senhor é a rocha viva que nos conduz a Deus. Então é pau, é pedra, é o fim do caminho? Não, é o início do caminho, quando nos voltamos para a rocha eterna, o Senhor Jesus. Amados, que você creia na palavra do Senhor, conforme diz as Escrituras. Jesus foi bem claro: creia conforme as Escrituras, não conforme os falsos profetas divulgam, não conforme o misticismo dos milagres apregoam, não conforme as falsas profecias tentam induzir, mas só Cristo é a única rocha, é o único caminho para o qual nós somos conduzidos para o Senhor. E quem crê nessa rocha não é confundido. Quem crê nessa rocha não é confundido. Quem crê nesse caminho não erra. Quem segue pelo caminho estreito dessa rocha, o meio que é Cristo, alcança a salvação. E é esse caminho do qual nós não arredamos pé. E nós podemos dizer que, embora a música fosse escrita num momento de confusão, de ostracismo, quando o poeta estava refletindo sobre as suas tristezas e angústias, ele escreveu algumas verdades, que se ele as seguisse, ele poderia alcançar o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a rocha, eu sou a vida. Não sou a pedra que está atrapalhando, mas eu sou a pedra que veio salvar. Se Elis Regina e Tom Jobim tivessem seguido essa pedra, não teriam tropeçado pelo caminho. Elis não teria morrido aos 36 anos,
Não sei o que foi da vida de Tom Jobim no final dos seus 67 anos. Talvez ele fosse até judeu. Eu creio que ele passou seus últimos dias num hospital judeu de Nova York. Mas eu creio que se ele se voltou o seu coração para o Senhor o salvasse, o teria salvo, assim como salva todos aqueles que não voltam as costas para Ele, muito ao contrário, para todos aqueles que voltam a sua face para aquele que pode salvar. Então, queridos, Cristo é a rocha que é a nossa salvação, não a rocha para tropeço, mas a rocha para a segurança dos céus. Creio em Cristo e você também estará firme nessa rocha, em nome de Jesus. Amém.